Muito boa noite, meus amores. A minha vontade é deixar a música aqui rolando pra gente falar sobre esse assunto, mas não pode, né? Porque senão o Instagram derruba a gente. Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos, minha tribo, legião e comunidade de águias imparáveis, a nossa live do domingo. A live que vai falar sobre mãe, sobre filha, como esse relacionamento entre mãe e filha impacta mãe e filhos, filhos e mãe e filhos, impacta na sua realidade, na sua vida, na criação da sua vida. Então vamos chegando aí, vamos tacando fogo aí pra mim. Vamos tacando fogo aí, meu amor, que hoje o fogo vai queimar forte com esse assunto, porque você não tem noção do quanto esse relacionamento impacta em todas as áreas da sua realidade. Impacta em todas as áreas da sua vida e o quanto que isso está criando aí a vida que você está vivendo, e muitas vezes de um espaço completamente inconsciente. Então já vá colocando um fogo aqui nos comentários, me fale o seu nome, a sua cidade, de onde você está falando. Se você está aqui no YouTube, já se inscreva no canal, já deixa o seu like no vídeo, já comece aqui, sinta-se convidada, comece aqui a me acompanhar para a gente trocar uma ideia sobre esse assunto, tá? E hoje teremos uma surpresa imperdível, tá? Daqui pro final da live. E eu vou trazer alguns pontos para vocês significatórios com relação a esse assunto, porque esse assunto, na verdade, tem muito o que falar, né? A gente pode fazer inúmeras lives, inúmeras aulas sobre esse assunto, porque realmente, quando se trata de ancestralidade, de pai, de mãe, de pai, realmente a gente tem muita coisa para falar, porque tudo é sistêmico, tá tudo interligado, né? Então aqui existe um campo mórfico, onde eu, você, todos nós somos seres energéticos. O que nós somos? Somos energia, eu sou energia, você é energia, tudo é energia. Então, não adianta muitas vezes a gente fala as coisas com a boca, da boca para fora. Mas aqui, o campo mórfico, essa energia não está congruente com o que a boca fala. Então, é muito importante você começar a despertar. A gente está num processo planetário da humanidade, né? Desse planeta escola aqui, desse planeta Terra, de despertar. Então eu convido você a despertar para que você possa cada vez mais ser originalmente você, tá? Para que você possa começar a abrir mão aí, a queimar literalmente, energeticamente, tá? A soltar tudo aquilo que não é você, tá? Tudo aquilo que não diz respeito a quem você verdadeiramente é. E você acha muitas vezes que a sua relação com a sua mãe é maravilhosa e que isso não impacta nos seus resultados, que isso não impacta na sua vida, que isso não impacta em nada, Letícia. Ah, minha relação com a minha mãe é ótima. Verdade? Será que é mesmo? Será que essa relação realmente é ótima, é sadia, é nutritiva? Porque todos nós temos questões. Todos nós temos questões internas a se trabalhar, né? Então é uma coisa que a gente precisa começar a perceber de uma forma mais honesta, mais sincera, mais genuína, mais autêntica, né? Como seria você começar a se aprofundar em você? Como seria você começar a despertar? Como seria você começar a olhar para esse autoconhecimento? A realmente começar a conhecer as suas questões, a mergulhar dentro de você e ver o que é que tem aí para trabalhar. Quais são as minhas questões? Né? O que é que eu insisto em não querer ver, que se eu visse, poderia mudar tudo, poderia mudar completamente a minha realidade, poderia mudar completamente a minha vida. Então coloque um fogo aqui, fale a sua cidade, porque eu não vou ficar aqui falando sozinha, eu quero interação com vocês aqui ao vivo. Então começa a comentar aí, começa a apertar fogo. Quem tá captando o que eu tô falando, escreve um fogo aí nos comentários. Começa a conversar comigo, porque é muito chato a gente ficar aqui falando e sem interação, tá? Então, eu gosto de interagir com as pessoas que estão ao vivo. Deixa eu dar uma boa noite aqui. Mônica, minha mãe maravilhosa, boa noite. Jolie, boa noite. Carla Vieira, Beth Oliveira, Fabrine, Ivonete Campos, Frois, 231,
Mônica, André, sejam todos muito bem-vindos. Vocês que vão ver no replay, os que vão chegar daqui a pouco, sejam todos muito bem-vindos, né? Mas é muito legal essa interação aqui nos comentários, tá, gente? Preciso saber se o que eu tô falando tá fazendo sentido pra vocês e se realmente aqui vocês estão dispostos a se trabalhar, dispostos a realmente olhar para suas questões internas, olhar para suas questões interiores, né? Olhar para as questões que vocês têm dentro de vocês, aquelas questões que muitas vezes vocês não querem olhar, vocês não querem enxergar, né? Vocês não querem mexer, vocês não querem ver. E é justamente isso que vai convidar vocês à mudança. É justamente isso que vai destravar, desbloquear a sua vida, que vai realmente abrir portas para que você possa expandir o seu nível de recebimento. É justamente isso que vai fazer com que você se empodere verdadeiramente, com que você realmente comece a soltar, né? Todos os pontos de vista que você tem sobre você, todos os pontos de visão, os pontos de ordem, tudo aquilo que você acredita sobre você, né? E isso tá totalmente atrelado à mãe, à pai, à família, à ancestralidade, ao que a gente carrega no nosso DNA, ao que a gente traz, né, a nível ancestral, porque é tudo sistêmico e tá tudo ligado, tá tudo interligado, tá? Então, eu quero saber de vocês, quem aí tem um bom relacionamento com a mãe? Tem um bom relacionamento com a mãe ou não teve um bom relacionamento com a mãe? Eu quero que vocês comecem a escrever aqui. Quem aqui realmente diz assim, nossa, Letícia, eu tenho um relacionamento bom com a minha mãe, mas sempre pode melhorar. Independente de quem tem ou não um bom relacionamento com os pais, não só com a mãe, mas com o pai, né? Com a família, com a raiz, com a base, que é a mãe e o pai. Mas hoje a gente vai falar aqui de mãe, relacionamento com a mãe. Mesmo que você tenha um bom relacionamento com a sua mãe, sempre tem o que melhorar. E adivinha, se você não tem um bom relacionamento com a sua mãe, isso impacta na sua vida completamente. Isso impacta no seu financeiro, na sua prosperidade, nos seus relacionamentos. E quando eu falo aqui de relacionamento, não é só relacionamento afetivo, é todos os relacionamentos. Todos os relacionamentos que a gente tem. Todos os relacionamentos. Então, assim, todas as questões que você tem, ainda que seja completamente inconsciente com os seus pais, vai interferir na sua vida, vai interferir na criação da sua realidade, vai interferir na criação da sua vida aqui fora. Vai interferir se você é casado ou não, no seu casamento, se você é solteiro ou não, por que você não dá certo com ninguém. Muitas vezes são questões aí com mãe, com pai que tem que resolver, por que você não consegue prosperar. O que é prosperidade para você, o que é sucesso para você, porque a mãe está atrelada a tudo isso. A mãe é o sucesso, a mãe é o brilho, né? A mãe é essa expansão, né? A mãe está muito ligada ao brilho, ao sucesso, né? Então tem tudo a ver com prosperidade, tem tudo a ver com relacionamento, tem tudo a ver com o feminino. Então como é que tá esse aspecto feminino em você? Será que você não confundiu muitas vezes empoderamento com querer ser o homem da relação? Quem nunca, né? Eu já tive essa fase onde energeticamente eu estava sendo o homem da relação. Então é muito importante que você comece a perceber esse feminino, ele precisa ser curado, ele precisa ser trabalhado. Não é empoderamento, não significa esse feminino tóxico, esse feminino nocivo, esse feminino que confundiu o lugar de empoderamento com toxicidade. Confundiu o lugar de empoderamento com ser o homem, com ser aquela mulher dura, sabe? Aquela mulher que tem que lutar, que tem que matar um leão por dia, que tem que ser guerreira, que tem que fazer, que tem que acontecer. Gente, a mulher é a mulher, o homem é o homem. Então não adianta você, mulher, querer ser um homem. Entende? Isso não é empoderamento. Isso é feminino ferido, né? Isso são questões que você tem que trabalhar com a sua mãe, com o seu pai, né? E realmente você se colocar no seu lugar de mulher e deixar o homem fazer o papel dele, entende? Então, quantas mulheres foram para esse lugar, né? De querer resolver tudo, de confundir empoderamento de fazer a maior confusão, de confundir empoderamento com peso, de querer colocar o mundo nas costas, de querer salvar o mundo, de querer resolver tudo pra todo mundo, sabe? E deixa comigo que eu resolvo tudo, que eu faço tudo.
né? E escolher o peso para sua vida. Então, tudo que tá aí no seu campo, no meu campo, no nosso campo, de todas as pessoas que estão ao vivo, as que vão ver no replay, em qualquer tempo, espaço, dimensão, vamos agora queimando tudo isso, vamos soltando tudo isso, vamos baixando as barreiras, vamos baixando aí as muralhas da China, as muralhas energéticas, toda a resistência que tá aí, que impede você de reconhecer o quanto que muitas vezes você não dá certo com ninguém, porque você ainda tá nesse lugar de querer ser a mulher, sabe? Que resolve tudo. E você não dá espaço para você simplesmente ser mulher, ser feminina. O quantas questões você tem aí mal identificadas com o feminino, com o masculino, com mãe, com pai, que você precisa trabalhar. Percebe? Então é desse lugar que eu quero convidar você para esse espaço, para que você possa realmente começar a olhar para você, para suas questões mais profundas. Quais são as questões que você tem com a sua mãe? Como é essa relação com a sua mãe? Quais são os julgamentos que você faz da sua mãe? Quais são os pontos de vista, os pontos de ordem que você tem com a sua mãe, do seu pai, da sua família? Tudo que tá aí, vamos queimando. Vamos transmutar, transcender, destruir, descriar, dissipar, liberar, anular, revogar, incendiar, tratar, eliminar, erradicar do nosso campo, da nossa vida, da nossa mente, do nosso ser, dos nossos átomos, das nossas moléculas. Por quê? Porque eu tô trabalhando aqui o campo. Eu tô trabalhando aqui o campo, o nosso campo. O nosso campo, a nossa ancestralidade, a nossa energia. Então, o quão mais eu posso eliminar e queimar, tacar fogo mesmo energeticamente em todos os julgamentos que eu faço da minha mãe, em todos os julgamentos que eu faço da minha filha, em todos os julgamentos que eu faço do meu filho. Se você é mãe, se você tem filhos, quantos julgamentos você tem dos seus filhos? Quantos julgamentos você fez e faz da sua mãe? Ah, porque minha mãe tinha que ser assim, porque a mãe certa é assim, porque a mãe certa teria que ser assim. E tem que ter um checklist, um formulário de como a sua mãe deveria ser. Tudo que tá aí no seu campo, no meu campo, no nosso campo, vamos agora queimar, tacar fogo mesmo, transcender, transmutar. Tudo isso agora tá feito, tá realizado. Então vamos baixando todas as muralhas. Eu quero que vocês baixem toda a resistência, toda a resistência. Começa a expandir essa energia para todas as direções e começa a perceber aí no seu corpo quanto julgamento você tem da sua mãe. Quanto julgamento você tem da mãe perfeita, da mãe certa, da mãe errada. Quantos rótulos você tem aí sobre a sua mãe. Quantos rótulos você tem sobre o seu filho, sobre a sua filha, percebe? Que impede você de ver o ser que a sua mãe verdadeiramente é. O ser que o seu filho, a sua filha verdadeiramente é. E tudo isso impacta nos seus relacionamentos afetivos. Impacta no seu relacionamento com as pessoas, com o mundo, com a vida, com o palco da sua vida, com o jogo da sua vida. Percebe? Tudo isso impacta no seu namoro, se você tem um crush, se você quer arrumar um crush, se você tem um parceiro, uma parceira. Então essas questões que não são trabalhadas, que não são desmistificadas, que não são realmente postas as cartas na mesa realmente, e você olhar para isso e dizer, ok, eu penso isso, isso e isso da minha mãe. Eu penso isso, isso e isso do meu filho. Eu tenho tanto julgamento em relação a mim, em relação à minha mãe, em relação à minha vida. Isso impede você de receber. Isso faz com que você rotule a si e aos outros. E quando você rotula as pessoas, quando você rotula alguém, acabou. Você não consegue mais ver a pessoa como ela realmente é. Na essência, no eu original. Na centelha, na consciência do self, na consciência do ser. E aí, quando você julgou, você rotulou, você automaticamente parou de receber daquela pessoa. Então, quando você não recebe da sua mãe, quando você não recebe do seu pai, quando você não consegue receber da sua ancestralidade, é óbvio que isso vai impedir você de prosperar, de criar mais dinheiro, de ter bons relacionamentos, de ter sucesso na vida, de ter expansão na sua vida, de ter brilho. Esse caminhar, esse feminino tá ferido, esse feminino tem que ser trabalhado. E aí as coisas começam a ficar pesadas pra você, mulher. Entende?
Você tá num lugar que muitas vezes não é o seu lugar. Você tá carregando pesos que não são seus. E nisso, quanto mais peso você carrega inconscientemente muitas vezes, tá? Acontece o que com você? O que é que acontece com você? Você começa a criar uma vida pesada, você começa a criar uma vida difícil e depois você só abre a boca e reclama: por que minha vida não muda? Por que minha vida é tão difícil? Por que eu tenho tantos problemas? Nossa, por que eu não dou certo com ninguém? Nossa, por que eu não consigo me posicionar na vida, na minha carreira, na minha profissão? Por que eu vivo perdida? Por que as coisas não fluem pra mim? Aí você precisa voltar 2, 3 casas e realmente olhar pra isso. Então, todo julgamento que você faz de si, que você faz do seu filho, da sua filha, da sua mãe, todas as questões que você tem com a sua mãe, que você ainda não se trabalhou, porque são camadas e camadas e camadas. E a pessoa que diz assim: eu não tenho nenhuma questão, ela pode começar pela camada da mentira. Como seria você começar pela camada da mentira? Nossa, eu tô mentindo. Eu tô mentindo pra mim mesma, eu tô me enganando, eu tô me iludindo, eu não quero olhar pra isso. Porque todo mundo tem questões, gente. Uns mais, outros menos. Como eu disse, são camadas. E são camadas da cebola, né? São camadas e camadas e camadas que a gente vai liberando, que a gente vai realmente parando de se identificar com tudo isso. A gente vai literalmente tacando fogo em tudo isso. E a gente vai abrindo espaço para leveza, para esse feminino fluir, pra gente ser quem a gente é, sabe? Pra gente se desvencilhar, pra gente queimar, tacar fogo, transcender e transmutar tudo aquilo que não é nosso, que foi passado pra mim, pra você, pra nós, que foi passado de geração em geração, que foi passado da nossa ancestralidade, ciclo após ciclo. Alguém tem que romper esse ciclo. Alguém tem que queimar esse ciclo. Então hoje eu tenho uma surpresa pra vocês, porque isso aqui é só uma esquenta. Isso aqui são vários insights que eu compartilhei com vocês, pra gente só começar a aquecer aqui, ó. Que ruflem os tambores, entendeu? Porque isso é só uma esquenta porque tá por vir. Pelo que tá por vir. Que eu ainda vou compartilhar muita coisa com vocês hoje. Esse é um assunto que dá pra falar muita coisa, tem muita chave, muita consciência, muita expansão pra gente trabalhar esse assunto. É um verdadeiro workshop, eu acho que eu vou criar um workshop sobre isso. Vocês querem aqui um workshop sobre esse assunto? Falem aqui pra mim nos comentários. Boa noite, Gabriele, boa noite, Lila Santos, Rose Gonçalves, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Renata Félix, Fábio Faria, boa noite. Olha aqui, Mônica, maravilhosa, sumida, boa noite. Mônica Melhor. Ó, minha mãe tá falando aí, tive relacionamento, partes maravilhosas e outras partes não com a minha mãe. Quem nunca, né? Quem nunca? Então, vocês querem um workshop sobre esse assunto? Sobre esse tema? Porque todos nós temos questões com mãe, né? Então, como seria a gente trabalhar isso? Trabalhar isso num ambiente realmente fechado, num ambiente onde a gente vai poder literalmente queimar tudo de uma maneira mais profunda do que numa live aberta, porque numa live aberta eu não consigo trabalhar todas as questões com vocês, né? Então, quem é que deseja? Escrevam nos comentários. Então, hoje a gente vai entregar muita coisa pra vocês. Muita coisa pra vocês. A gente vai, além de tudo que eu tô falando aqui, além de todas essas palavras, que não são apenas palavras, são insights, são conhecimento, são consciências, né, que eu tô trazendo aqui pra vocês. A gente tá transbordando energia, a gente tá trabalhando aqui, ó, as moléculas, os átomos, a energia, o campo mórfico, tá? O campo informacional. E o quanto que a gente pode dar e receber dessa live, dessa aula, desse transbordo no dia de hoje. O quanto mais a gente pode presenciar todas as pessoas que entram em ressonância com essa live, que vão receber nessa live, em qualquer tempo, espaço, dimensão.
né? As pessoas que têm suas questões com suas mães, mães que estão nesse plano, mães que já desencarnaram, que já morreram, que já não estão mais aqui nesse planeta Terra. Mas sim, você pode solucionar as questões com a sua mãe. Coisas que você queria ter feito e não fez. Pedir perdão, ser perdoada. O perdão, em primeiro lugar, é pra você, nunca é sobre o outro, é pra si, né? O quanto que você pode se perdoar pelas questões que fez ou deixou de fazer. É uma libertação sua, percebe? E o quanto que você pode trabalhar todas essas questões com a sua mãe, independente da sua mãe estar aqui ou não, percebe? E você criar, a partir desse lugar, você passar a receber a sua mãe, a receber da energia da sua mãe, a receber a sua mãe como a sua mãe é. Desse lugar você se permitir brilhar no palco da sua vida, no jogo da sua vida. Então é com muita honra que eu quero convidar uma pessoa hoje aqui pra gente falar ainda mais sobre esse assunto e pra gente começar a adentrar com mais chaves e insights poderosos e muita consciência nessa live de hoje, nessa aula, né, nesse trabalho aqui terapêutico, emocional e energético sobre esse assunto de como o relacionamento com a mãe impacta na sua vida, nas suas ações e nos seus resultados. Então eu vou convidar uma pessoa aqui para entrar comigo pra gente falar sobre esse assunto. Bora lá? Meus amores, o que mais é possível e como pode ser ainda mais incrível? Muito boa noite! Boa noite. Estamos com um probleminha aqui na câmera, mas a gente vai resolver já já. Ótimo. A câmera tá mostrando um copo de água. Como pode ser mais divertido? Muito boa noite, querida Mames. Seja muito bem-vinda. Baixa um pouquinho a câmera, não tá mostrando você. Gente, é muito Vira a interessante câmera para isso, frente, né? querida. Vamos ver aqui se eu consigo reverter. Então, como eu estava falando para vocês, amores, a gente vai compartilhar aqui alguns insights com vocês com relação a esse assunto, para você melhorar o relacionamento com a sua mãe, para você melhorar as questões que você tem com a sua mãe. Porque é muito importante você realmente perceber de que lugar você está criando a sua vida. Isso tem total impacto no seu campo energético, no seu campo morfogenético, na sua energia. Isso. Tá ótimo assim. Baixa só mais um pouco, por favor, que o teu rosto não tá aparecendo muito bem. Não sei se vocês estão me vendo agora. Estão me vendo agora? Mãe, abaixa um pouco a câmera, por favor, querida, porque eu não tô te vendo muito bem. Afasta Tá bom mais um agora? pouco. Deixa Afasta eu mais ver um aqui. pouco. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá. É coisa de live mesmo. Peraí, deixa eu me afastar um pouquinho aqui. Peraí um pouquinho. Oi. Podemos começar? Tá bom? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Podemos conversar? Podemos. Então tá. Então eu estava falando aqui de como tudo isso impacta, né, a nossa relação com a nossa mãe, impacta na nossa criação, impacta na nossa vida, impacta nas nossas coisas, impacta em todas as nossas ações, em todas as nossas percepções, enfim, em toda a nossa criação da nossa realidade, na criação da nossa vida. Então eu quero apresentar para vocês que ainda não conhecem a minha mãe. Essa aqui é minha mãe, Mônica, Oi. não é?
Ela nunca fez uma live comigo. É a primeira live que nós escolhemos criar juntas, né? Pra gente falar um pouco sobre esse assunto, pra gente contribuir aí com as mães e com as filhas deste planeta, deste universo. Realmente deixar aqui essa contribuição energética, deixar aqui alguns insights que a gente vai trazer para compartilhar aí como você pode aplicar isso na sua vida, com a sua mãe, com a sua filha, com os seus filhos, né? E realmente começar a criar uma vida melhor e mais fácil para você, né? Então, a gente trouxe aqui algumas chaves. Mas antes de começar, que eu já falei um pouco antes, eu queria que você se apresentasse, mãe, que você ficasse à vontade, né? Oi. Aqui a casa é nossa, então vamos lá. Seja muito bem-vinda. Para mim é uma honra fazer uma live com a minha mãe. Gente, eu estou muito feliz por essa criação, né? Que bom que ela escolheu fazer essa live. Já faz um tempo que eu convido a minha mãe para fazer live comigo, mas ela ainda não queria fazer, né, com os motivos dela. E eu entrei em total permissão para quando ela quisesse, né, quando ela escolhesse, fosse leve para ela, ela viesse. Então ela escolheu vir hoje e a gente está aqui para fazer essa contribuição para vocês. Então fica à vontade, mãe. Olá, pessoas lindas, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Mônica Maria, sou mãe da Letícia e da Letícia Lins, né? E assim, a primeira vez realmente, ela sempre me convidou para fazer uma live e eu sempre resistente. Mas é isso aí, hoje eu me abri para contribuir aí com as mães, né? Com as filhas também, a gente conversar um pouco sobre isso, né? Eu senti uma leveza para participar com ela desse assunto, que é um assunto bem delicado, um assunto, né? Eu já fui filha, eu sou filha, né? Minha mãe se foi, mas eu continuo sendo filha. Eu sou filha, agora sou mãe, né? E é isso aí. Estamos aqui para contribuir com tudo e com todos. Né, filha? Que maravilha. Então, assim, para a gente começar a falar, eu não quero que vocês pensem que a nossa relação entre eu e minha mãe e eu, é um mar de rosas forever, porque isso não existe, né? Então, isso não é utopia. A gente tem as nossas diferenças, as nossas questões, eu tenho as minhas questões, a minha mãe tem as questões dela, e é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês, né? Não é que tudo é lindo, que tudo é perfeito, não. A gente tem os nossos pontos de vista, a minha mãe tem a maneira dela de pensar, eu tenho a minha maneira de pensar, mas é sobre você receber a sua filha e a sua mãe como ela é. E entrar em permissão e aceitação com a escolha de cada um. Sem julgamento, sem barreira, sem muralha da China, sem resistência. Por quê? Porque isso cria dor e sofrimento psicológico e emocional. Quando você tem questões com a sua mãe, você começa a criar muita dificuldade na sua vida, como eu falei logo antes, né, mãe? É. E eu sempre tive questões com a senhora, não é, mamãe? E assim, Uh, eu fui me trabalhar, entende? Foi quando eu ambas, comecei né? Ambas. nesse meu processo, né, terapêutico, eu fui fazer terapia, fui me trabalhar, fui ver, fui entender por que certas coisas na minha vida não davam certo, não fluía, não tinha aquela leveza, e aí foi quando eu comecei realmente a perceber que eram questões maternas, questões com a minha mãe, né? E também, né, mãe, tinha questões da senhora comigo, né? Da É. senhora em relação a mim. Quer falar um pouquinho sobre isso? Teve assim algumas questões, né? As mães, né, falando como mãe, recebem muito coisas da ancestralidade, da nossa mãe, dos nossos avós. Então a gente quer às vezes passar a educação para um filho, para uma filha, da mesma forma do que a gente recebeu, né? De alguns padrões, de algumas crenças, de algum modo de educar, né? Então, e às vezes a gente não se abre. O mundo de hoje está assim. Quando eu tive Letícia, né? Em 1988, né? Era outra realidade, né? É diferente de agora, né? Teve várias circunstâncias aí também tecnológicas. Mas eu sempre quis passar para ela o que eu recebi da minha mãe.
muita coisa. Modernizando, mas assim, era uma coisa muito de autoritária, muito de controle, entendeu? E às vezes a gente não atualiza, não percebe que a gente está educando, não por não ter amor, mas inconscientemente. A gente quer passar os mesmos valores, a mesma forma de educar, e às vezes não é bem assim. Então, assim, a gente tem os nossos defeitos, as nossas qualidades, e pequei um pouquinho, né? Mesmo que inconscientemente ou por amor, né? Que é sempre por amor. A mãe sempre faz por amor. E às vezes termina prejudicando, de certa forma, ou traumatizando os nossos filhos. E isso, tá, gente, não é pra entrar no errado, tipo, eu vou me julgar, eu sou errada porque eu fiz isso com a minha mãe, você que é filha ou que é filho, ou então a mãe, né? Eu fiz isso com a minha filha, com o meu filho, e ir pro errado, se julgar. Não, não é sobre isso aqui. O que a gente tá falando é que a minha mãe recebeu da minha avó, né? Ou seja, a nossa ancestralidade foi passando de geração em geração padrões de comportamento. Isso quer queira você saiba ou não, acredite ou não, é assim que funciona, tá? Porque está nas nossas células, nas nossas moléculas, no nosso DNA. Então você não só herda ser gordo, ser magra, olho azul, olho verde, né? É tipo físico, tipologia física. Você herda padrões emocionais. Você herda da sua família materna e paterna, de toda a sua ancestralidade, padrões de comportamento, né? Então, vovó, minha tataravó passou para vovó, para bisavó, que bisavó passou para vovó, que vovó passou para mamãe, que mamãe passou para mim aqui, ó. E eu não tenho filho humano, eu só tenho filho pet. Como pode melhorar, né? Então parou aqui em mim, no momento, né? E o que mais é possível, vamos mudar de assunto, né? Então a gente pode prestar atenção em o quê? Quais são os padrões de comportamento que a minha família vem perpetuando? Então, veja que ela falou aí de controle, de arrogância, de autoritarismo, né? Então, todos esses padrões aí, conscientes e inconscientes, vamos agora remover do nosso campo, vamos agora queimar, dissipar, liberar, transmutar, transcender, soltar das nossas células, das nossas moléculas, por amor a nós mesmas. Com mais leveza nós podemos escolher criar aqui nesse lugar, nesse espaço, né? Com mais espaço a gente pode abrir para a gente poder dissipar todo o padrão de comportamento nocivo à nossa vida, à criação da nossa realidade, à criação da nossa vida. Então, tudo que isso traz à tona aí, vamos queimando agora, vamos queimando, 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 queimando energeticamente do nosso campo, da nossa mente, das nossas células, dos nossos corpos, das nossas moléculas. Tá feito, tá realizado. Boa noite, Lilian, Maria Gorete, Diogo, todo mundo que tá aí, tá? Que tá chegando. Coloca um fogo aí nos comentários se o que a gente tá falando aqui tá fazendo sentido para vocês. Então percebam, qual é o padrão aí de comportamento da sua mãe, do seu pai, da sua família? O que foi que você viveu com a sua mãe? Quais são os traumas que você tem com a sua mãe? Quais são os bloqueios que você tem com a sua mãe, né? Ou com seu filho? Como foi essa relação? Lembrando que sempre tenho que trabalhar, sempre tenho que melhorar, né? Então, assim, a minha mãe, eu sempre tive problemas com a minha mãe. E isso reverberava em quê na minha vida? Em tudo. No padrão de relacionamento afetivo, nos namorados que eu tive, né? Tem alguns, inclusive, que me seguem. Um beijo para cada um deles. Hoje eu consigo ver com nitidez o padrão de relacionamento que eu criava para mim. Os namorados que eu tinha, como eram essas relações, como eram esses namoros. Então, tudo isso tem a ver com mamãe. Tem a ver com mamãe a questão da sexualidade, né? A questão de como se você se posiciona como mulher, a questão do feminino, a questão da elegância. Se você é uma mulher leve, se você é uma mulher dura, enrijecida, seca, fechada para a vida, fechada para os relacionamentos, tudo isso tem a ver com mamãe. Tem a ver com mamãe o sucesso na carreira profissional, né? A jornada, o brilho, o palco, o feminino, tudo isso é mamãe, né? Mamãe impacta na prosperidade, mamãe impacta nas relações, mamãe
impacta nessa questão da expansão. Então, a gente separou aqui alguns pontos, embora a gente falou vários outros pontos que não estavam no script, né? Porque comigo é assim. A gente vai percebendo a energia e vai falando, né? E também a gente deixou isso aqui muito fluido, É, né? Porque é um né? bate-papo mesmo, apesar de ser uma aula, mas é algo que a gente deixou fluir, não é, mãe? E aí eu É. queria, mãe, que a senhora começasse com o primeiro ponto. Antes de começar mais afunilando, você deseja se apresentar, falar para eles o que você faz, Ah, falar um pouco da sua história, se apresentar de modo breve. Eu acho importante, né, você falar é, também sobre você, eu não sou, é? é, eu sou designer de interiores, né, decoradora, né, de ambientes, e voltada também para o jardinismo, né, que é a parte de ornamentação e harmonização de ambientes com plantas. Então, eu trabalho com eventos, né, toda a minha formação de design de interiores foi voltada para a parte de decoração, de um modo geral, e de jardins, jardinismo, plantas, flores, tanto flores naturais como flores de porte, né, que é para os eventos, enfim. Minha mãe é maravilhosa, né, gente? Mas eu sou suspeita para falar. Eu É uma gostaria elegância que também, ela Letícia, assim, tem. um adendozinho rápido, né? A gente falou aqui do nosso relacionamento, eu também fui filha, né? Eu também fui filha. E é bem interessante essa relação de mãe e filha, porque hoje, depois também de me trabalhar, né? E a gente vem se trabalhando, e também das evoluções de cursos, de terapias, né? Eu também tenho as minhas terapias. A gente vai percebendo, né, o quão bom é o perdão, como se falou, né? Mas o perdoar de coração, perdoar de dentro para fora. E Sim, a é gente vai libertador. percebendo que a gente cometeu certos, não é certo ou errado, mas que a gente cometeu certos padrões de comportamentos da minha mãe para com os meus filhos e vice-versa, né? Então, assim, isso criou um certo atrito até certo ponto que a gente naquela época não entendia. Hoje a gente começa a perceber que foi o melhor que minha mãe pôde me dar, né? Naquele momento que os meus pais puderam me dar. E que isso alterou, assim, grande parte das minhas coisas por eu ter ido, assim, não sei se é revolta de encontro com a minha mãe em certos momentos. Então, Sim. a prejudicada na realidade não é a mãe, é a gente que é filho, entendeu? É uma relação, assim, que precisa existir, influencia em várias coisas, como a gente vai começar aqui alguns tópicos, né, que o assunto é bem vasto, né? Esse assunto, gente, Camila, minha mentora maravilhosa, acabou de entrar na live, ela é consteladora sistêmica, enfim, incrível. Camila Cash, seja bem-vinda. Fazendo uma live aqui com mamãe, Camila. Então, não é? Então, veja bem, esse assunto realmente, como eu falei no início da live, ele é muito vasto. Existem muitas frentes que a gente pode abordar aqui e realmente dar um belo workshop, né? Vou criar aí um workshop sobre mãe, sobre feminino, para a gente trabalhar essa energia de uma forma mais profunda, né? Que nem tudo dá para a gente fazer aqui numa live aberta. Então, é muita coisa que tem para falar sobre esse assunto, né? Mas eu quero trazer clareza para vocês, insight, para que vocês comecem já a mudar a partir de agora, a ter novos resultados, novas perspectivas, um novo olhar, uma nova ótica para a sua vida e que você faça uma anamnese, uma avaliação, uma percepção de como é que está a sua vida. Seja sincera com você. Seja honesta com você. O que é que eu tenho que mudar na minha vida? Isso tem a ver com mamãe, isso tem a ver com filha, tem a ver com essa relação sistêmica ancestral, com essa relação familiar. Então é muito importante que você realmente comece a perceber essa energia, que você comece a perceber esses padrões de relacionamento que você tem com a sua mãe, que você tem com os seus filhos, tá? E que você comece a partir de hoje a mudar, porque com certeza já vai mudar muita coisa aí, trazendo luz, clareza, consciência e informação. Essa live já vai começar a mudar aí, já é um start para mudança. Já vai começar a mudar a sua energia do lado daí. E se você tem questões com a sua mãe de sou inimiga da minha mãe, não falo com a minha mãe, tenho raiva da minha mãe, tenho mágoa da minha mãe, tenho ódio da minha mãe, tudo que tá aí, vamos soltando agora, porque isso impacta, bebê, isso impacta na sua vida, você quer queira, quer não. Se você não honra seu pai e sua mãe,
se você não honra a sua mãe, se você não perdoa a si e aos outros, se você realmente não libera esse perdão, se você não trabalha suas questões emocionais, energéticas, espirituais, sem conotação religiosa, suas questões sistêmicas com a sua ancestralidade, com a sua mãe, com o seu pai, com a sua ancestralidade materna e paterna, eu sinto muito. Isso vai impactar na sua vida, na sua carreira, nos seus negócios, no seu dinheiro, nos seus relacionamentos, na sua vida como um todo. Beleza? Autoestima, né? Autoestima, tudo, né? Autoestima. Então, a gente vai começar a trazer mais consciência para vocês agora. Então, a gente separou aqui, ó, 3 pontos muito significativos que, se você vive ou viveu ou está vivendo em algum nível na sua vida, isso é sinal, isso é uma clareza, né? São consciências de que você teve ou tem problemas maternos, questões com a sua mãe, tá? E que você precisa se trabalhar, ok? Então, a gente falou aqui, ó, a questão da autoestima. Nós que somos mulheres, não é, mamãe? Nós temos uma ligação muito forte, não que os homens não tenham, tá? Todos nós, todo ser humano tem uma relação, né, muito forte, muito precisa com a autoestima, né? Mas a gente que é mulher, a gente tem as nossas questões com isso, né, mãe? Então, É. quando você tem questões de baixa autoestima, o que é baixa autoestima? É você não ter estima por si mesma. É você não se honrar, não se valorizar, não ter amor próprio, não se arrumar. Mas eu não estou falando aqui só de uma autoestima estética. Eu não estou falando aqui de uma autoestima externa. Eu não estou falando aqui de cabelo, de unha, de maquiagem, de roupas. Não estou falando apenas disso. O que eu estou trazendo aqui para vocês é uma autoestima interna. Porque a verdadeira autoestima, ela é interna. Ela é de dentro para fora, não é de fora para dentro, como é vendido nessa realidade. Então, a autoestima da mulher, ela sempre foi de dentro para fora e sempre será. Nunca é uma questão estética apenas. Não é uma questão de cabelo, de unha. Não é isso, tá? Então, como anda a sua autoestima? Como anda a sua visão como mulher? Como é que você se olha no espelho? Quando você se olha no espelho, você se aprecia ou você se julga? Quando você se olha no espelho, você se vê? Como você se vê? Como você se enxerga? O que é que você pensa sobre você, mulher? O que é que você acha sobre você, né, mãe? Então vamos falar um pouquinho para ele aí na sua perspectiva sobre isso. O que é que você percebe? Assim, diante de tantas coisas que a gente vê, né? A gente é uma criança que tem poucas afirmações de amor da parte da mãe, é, como é que eu diria, meu Deus? Pouca afeição, carinho, né? Às vezes o dia a dia, às vezes até inconsciente, a mãe trabalha, a mãe sai, a mãe vem, né? Mas essa autoestima aí, ela começa a gerar muitas coisas internamente. Por uma palavra de amor, um carinho, uma afeição. Às vezes a mãe chega, sai, né? Só tem palavras bruscas. Então, o que é que isso vai reverberar no futuro? Né? Vai criar um adolescente também com as mesmas projeções, né? Não, se minha mãe me trata assim, por que que eu vou tratar, né? Tem essas coisas de adolescente, né? Então vai gerando isso, vai se desconectando os laços maternos. Se você não tem isso quando criança. Então é da criança que você se torna um adulto. Então todos esses assuntos que a gente está falando hoje, tudo tem que ser vindo desde a criança. E se você não recebeu isso quando criança, perceba alguns desses sinais que a gente vai falar hoje, ou no workshop que Letícia vai fazer, porque isso é muito importante. Isso pode estar influenciando no relacionamento com sua filha, com seus filhos, né, no dia de hoje, né, como adultos que são. Mas isso não quer dizer que isso não possa ser mudado, mas aí envolve vários outros tipos de trabalho, né, vários outros tipos de perdão, né, perdão. Essa palavra é bem assim, que envolve tudo. Perdão, e a gente vai falar também um pouquinho de como a gente pode ajustar isso nessa live ainda, assim, com alguns tópicos, né? Porque realmente o assunto é vasto, também a gente vai dizer assim,
tem que, a gente não tem que nada. Mas se você quer ter um bom relacionamento com sua filha, você tem que procurar ter um bom relacionamento com a sua filha, porque isso vai criar leveza para você que é mãe e para você que é filha. E isso vai Entendeu? impactar, né? Vai impactar nos seus Impacta resultados, com vai impactar na certeza, sua com autoestima, vai certeza. impactar no seu dia a dia. Então, às É, vezes, as pessoas acham que isso são coisas banais e não é, são, né? Porque muitas pessoas querem. O que é que eu percebo, né? As pessoas querem mudar a situação de vida aqui fora. Ah, eu quero mudar a minha condição de vida, a minha situação de vida, o tipo de vida. Ah, eu quero ser rica, quero ser milionária, quero ser isso, quero ser aquilo, quero ter tal coisa. Gente, se você não muda internamente, você não tem estofa interna para criar o externo, porque é o interno que cria o externo. A sua não, vida aqui fora é reflexo do seu mundo interior. Então, muitas vezes as coisas não dão certo para você ou não fluem para você porque você tem questões a trabalhar. Todos nós temos questões a trabalhar. Então, é importante que você fique aqui o convite, faça uma sessão comigo, venha participar dos meus treinamentos, das minhas imersões, dos meus programas. Se não for comigo, procure outra pessoa, outra treinadora, outro treinador. Então, você pode receber de mim, pode receber de outras treinadoras e outros treinadores também, porque cada um entrega uma energia, entrega uma consciência, né, um conhecimento e algo, uma chave única. Eu sempre falo muito isso aqui. Então, essa questão da autoestima é muito significativa. Porque é, isso vai impactar no teu casamento, isso vai impactar até se você é solteira para arrumar alguém, um relacionamento. Você é. muitas vezes quer arrumar um relacionamento, mas como é que você vai criar um relacionamento massa, legal, fluido, leve, gostoso para você, se você não... se você tem baixa autoestima, se você não tem estima por si mesma, se você não se olha, não se vê, não se enxerga, percebe? Não se ama, né? Não se ama, não começa realmente a cuidar de você, a olhar para você, a se acolher, a se acalentar, a se abraçar. Se você se olha no espelho, você começa a se julgar, a se chicotear, a achar que todo mundo é melhor que você, que todo mundo é maior que você, que todo mundo consegue, e você não consegue, né? Que você não presta, que você é inferior, que você é isso, que você é aquilo. São Então vários perceba tópicos, né? quantos rótulos você se coloca. Como é que você vai ter uma autoestima elevada? Você não vai ter uma autoestima elevada, percebe? Então, isso impacta nos seus resultados, isso impacta nas suas percepções que você tem sobre você, vai impactar no seu dinheiro, vai impactar nos seus relacionamentos, vai impactar em tudo, É, a gente vai falar de outros tópicos assim né? referente a isso, né, Letícia? Isso, mas a gente está deixando fluir. Talvez não dê tempo de falar sobre tudo, porque, como eu falei, é muita coisa. E a E na gente já falou realidade sobre o outro muita era coisa aqui. justamente sobre o financeiro, né? É bem interessante, porque é, é como eu disse a você, né? Quando você não vem de criança com essa parte afetiva, com essa parte de entendimento entre mãe e filha, quando você se torna um adulto, né? Você realmente tem, muitas vezes você não consegue fazer isso sozinho. Você tem que procurar uma pessoa, um Sim, terapeuta, com algum certeza. método, alguma coisa para poder você se desvencilhar e desconectar disso, porque é difícil, principalmente em algumas situações, né? Que envolve outros tipos de comportamentos. E existem Sim, tudo bem. alguns pontos cegos que a pessoa não consegue enxergar, que o terapeuta, que no caso o treinador, a treinadora, a pessoa que está de fora, ela consegue, né, trazer clareza, trazer consciência para aquela pessoa, né, que aquela pessoa de dentro ela não consegue enxergar. Então, assim, outra coisa também que veio muito à tona agora é que muitas pessoas realmente tem a dificuldade de perceber isso nas relações, por exemplo, transfere a questão da mãe e do pai para o parceiro, para a parceira. Então, muitas vezes, você acha que o seu parceiro é o seu pai, ou que a sua esposa é a sua mãe. Tudo que está aí, vamos queimando agora. Porque muitas vezes você faz isso inconscientemente. Então você não teve aquela mãe, aquele pai, aquele bom relacionamento lá na sua criança ferida, na sua criança interior, né, na sua infância, e você transfere isso para o seu casamento. Então, quantas relações estão assim? Onde você está ocupando o lugar da mãe, onde você está ocupando o lugar do pai. E muitas vezes isso está completamente distorcido sistemicamente. E aí você realmente não está no seu lugar de esposa, de esposo, né? Então, tudo isso são muitas questões que a gente precisa trabalhar. Então, outra coisa que a gente quer trazer aqui nessa live hoje é a questão da insegurança. Quando a
pessoa ela é muito insegura, se você é uma mulher que vive insegura, que se acha insegura, que tem aquele apego excessivo, sabe aquele apego? Quando você é uma pessoa muito apegada, É apegada a amigos, né? Ao que você parceiro, tem ciúme de se todo cuide mais. mundo, que você é apegada, eu não posso viver sem fulano, eu não posso viver sem cicrano, eu sou muito apegada àquela pessoa, É. Até e com os você amigos. não deixa a pessoa ser, não deixa a pessoa ir, não deixa a pessoa ter a liberdade do ser, de ir, de voltar, porque ela escolhe, não por uma Problema obrigação. com mãe. Isso aí, com certeza. É São um dos. sinais de que você tem questões com a sua mãe, né? O medo da rejeição, o medo do julgamento, o medo do abandono. Então, tudo isso traz insegurança para a sua vida. Desse lugar, você cria uma vida nesse lugar com insegurança, E né? quando Você cria você, uma vida. e quando você encontra uma pessoa que tenha o que você não achou na sua mãe, aí você se apega demais, né, Letícia? Exatamente. E aí, tudo isso precisa ser trabalhado. Quais são os pontos de vista que você tem em relação a isso? Né? Qual é a questão raiz que está trazendo essa insegurança? Essa insegurança para a tua vida? Por que você se sente insegura? Qual é a razão? Né? Na verdade, não é nem muito o porquê, mas a gente descobrir e acessar o que é que está enterrado aqui. Ok, tô vivendo na insegurança aqui. O que é que está trazendo para mim essa insegurança? O que é que está causando essa insegurança? De onde isso vem? Qual é o ponto de vista? Qual é o ponto de ordem? Qual é o ponto de visão que está aqui enterrado sobre isso? Né? Que eu não estou tendo consciência, eu não estou tendo clareza. E a partir do momento que eu não tenho consciência e que eu não tenho clareza, eu não consigo mudar. Né? Então, tudo isso faz com que você crie, muitas vezes, relacionamentos que sejam simbióticos, aquela simbiose, que não é pelo amor, pela leveza, pela criação, pelo fato do outro querer estar com você, e sim uma relação de codependência emocional, né? De dependência emocional mesmo. Né? Então, tudo isso são questões com a mãe. Aí a gente já entra nessa questão da dependência. Quer falar um pouco sobre isso? Porque assim, a gente já está com 1 hora de live. A dependência é o seguinte, assim, geralmente, né? A gente tá falando de mãe do maneira geral, tá, pessoas? Assim, a gente não tá falando só do meu relacionamento eu e Letícia, não. A gente tá abrangendo tudo, né? A gente E está trazendo também um falando de mãe pouco, e de filho. né, de mãe e filha, né? Como essa Mas, relação assim, impacta. mesmo que inconscientemente, uma mãe intolerante, uma mãe negligente, mas às vezes não é negligente conscientemente, não é intolerância conscientemente. Às vezes é pelo dia a dia que a mãe se culpa, né? Que o filho culpa a mãe, né? Então torna-se o quê? Ele se torna um dependente emocional e financeiro de outras pessoas. Por quê? Porque ele leva todo, vamos supor, ele vai conversar com a mãe não estou com tempo. É intolerante. Não vou poder lhe atender agora. Então, assim, às vezes é até pelo trabalho, pelo dia a dia, né? Claro que existem casos e casos, né? Que realmente a mãe é intolerante e que realmente a mãe é negligente, né? Mas isso causa uma dependência emocional enorme e perigosa. E financeiramente nem se fala. Porque o financeiro, ele, como se diz, ele vai procurando outras pessoas para resolver seus problemas em vez de ter aquela harmonia com sua mãe, né? Então, às vezes a pessoa diz assim, mas comecem a observar isso. Como mãe e como filha e filhos. Porque se existe algum desses sintomas, entre tantos, né? E são as dicas, é umas coisas que a gente passa, que a gente estudou. Eu estudei esse assunto, Letícia estudou esse assunto, a gente também colocou algumas coisas, né, nossas, né, aqui, mas assim, é uma coisa que influencia demais. Então, é aquela velha coisa. Quando você não vem de criança com comportamentos que aquela criança se torne um adulto leve, tranquilo, em paz, com mãe e a mãe com o filho, certo? Ele certamente vai ser uma mãe no futuro com um filho adulto com problemas, né? E também vai receber do filho o mesmo que ela passou para ele. Então, tenham muito cuidado, mães, com os seus filhos e filhos que já estão adultos. Procurem, a gente vai ver se dá um tempinho, né, Leide? A gente vê assim umas dicas legais
para Na harmonizar verdade, essas não são situações. dicas, né? Eu costumo É, dizer que são são, estratégias, porque isso são aqui estratégias, que a gente entendeu? está Então, falando é incrível, né? são técnicas, né? São estratégias. É um conhecimento que, se você aplica do lado daí, você tem mudança imediata, tá? Então, isso aqui não é dica. Aí isso vem É muito além disso, porque isso aqui transforma a sua vida, isso aqui transforma a sua realidade. Isso aqui não é uma coisa que você lê num livro, em outro livro, não. Isso aqui é uma junção de compilados de coisas que eu estudei ao longo dos anos, de coisa que minha mãe também estudou, de coisas que a gente viveu na pele, né? De verdade. coisas também que a gente está compartilhando aqui, da nossa vivência, da nossa experiência, da nossa bagagem de vida, mas que a gente também pagou acessos para poder saber disso aqui, né? A gente estudou, a gente fez cursos, É. formações, então não são coisas aleatórias que a gente está aqui falando para vocês, né? E deixa Então, eu te falar assim, uma coisa rápida, Letícia. Eu como filha, eu tive muitos problemas financeiros. Muitos. Entendeu? Muitos. E hoje, com muita clareza, com muito estudo, com muita terapia, e me trabalhando também, e me reconhecendo quem eu sou, né? Eu vim verificar que isso foi diante da convivência com a minha mãe, não de desentendimentos, mas do que ela teve de relacionamento, né, com meu pai, da convivência familiar, da forma de ver o dinheiro naquele sim, relacionamento. sim, Então, tudo isso a gente vai trazendo, vai acumulando, acumulando, acumulando. Quando a gente chega na fase adulta, a com gente certeza. começa inconscientemente ou conscientemente a fazer os mesmos padrões e a vivenciar aquela mesma situação financeira que os nossos pais tinham. Entendeu? Por conta de trazer isso, por conta de não ter uma harmonia com sua mãe. Porque a mãe, ela é mais acolhedora, o pai é aquele como você disse, que sai, que vai, que trabalha, entendeu? Mesmo que a mãe trabalhe, a mãe é o feminino, a mãe é o acolhimento, a mãe é o amor incondicional. São Então, questões, são muitas são muitas questões, entendeu? questões, muitas questões. Então, E graças a assim, Deus, a gente vem se trabalhando, né? Hoje nós estamos aqui, eu e você, graças a Deus, maravilhosamente bem a cada dia, né? Eu sou muito grata, né, a Deus por ter você como filha, por ter o meu filho Jonas também, né? São filhos maravilhosos e hoje a cada dia eu reconheço o que é ser mãe e agradecer os filhos que eu tenho. Então, assim, e me trabalhar para que eu possa me tornar uma mãe aí cada vez melhor. E não estou dizendo assim, curar, mas que ambos, a nossa família, tenha cada dia mais leveza, mais união, mais harmonia e mais paz. E é isso que o mundo precisa. É isso que o mundo precisa. Se você não honra pai e mãe, independente de quem ele foi para você, é por eles que você está aqui vivo. Não é isso? a primeira coisa, gente, para a gente prosperar, né? E prosperidade, muita gente pensa que é só ter dinheiro, tá? O dinheiro, ele é um dos pilares da prosperidade. Primeira coisa que eu quero saber aqui, o que é prosperidade para você? O que é sucesso para você? Porque quem não honra pai e mãe não tem prosperidade, não tem sucesso. Perdão, I'm so sorry. Mas se você é uma pessoa que você pode até chegar para mim e perguntar assim para mim, ó. Ah, mas eu vejo tanta gente com rios de dinheiro criando milhões e Verdade, essa Letícia. pessoa, deixa eu só concluir aqui. Será que essa pessoa, a pessoa está criando milhões, milhões e milhões e milhões e milhões? Pessoa riquíssima financeiramente falando. E a pessoa tem problemas com pai e com mãe. Aí eu vou te fazer uma pergunta, mais uma vez, o que é prosperidade para você? O que é realmente sucesso para você? Porque eu não estou falando aqui de criar dinheiro pelo dinheiro. Porque dinheiro pelo dinheiro, para mim, Letícia Lins, na minha visão, no meu ponto de visão, no meu ponto de vista, é pobre. Você quer dinheiro pelo dinheiro e continuar com esse vazio interno, porque quantas pessoas têm milhões e milhões e não sabem quem são realmente na centelha divina? Não são quem
elas genuinamente são, não são originais, não são autênticas, se trajam, se vestem de uma máscara social, de um personagem. Porque quem me conhece sabe, minha mãe tá aí de prova ao vivo. Eu sou isso aqui com a câmera desligada ou desligada. Eu estou mentindo, se eu estiver mentindo, pode dizer aí. Não, não. Não, não. Tenho minhas questões? Sempre foi assim. Tenho. Tem dia que tá desafiador. Ai de mim se eu não tivesse minha mãe. Sou muito grata e honro a senhora aqui publicamente ao vivo, minha mãe. A senhora sempre será maior e eu sempre será menor. Porque a hierarquia da ancestralidade, respeitar, se curvar diante da mãe, baixar a cabeça, mãe, eu te honro, eu te respeito. A mãe sempre é maior e o filho é menor. A gente vai passar um pouquinho, viu? A gente já passou mesmo. Então, assim, a mãe, ela é a diva, ela é a rainha, é a mãe. Se você tem questões com a sua mãe, meu amor, pelo amor de Deus, acorde. Procure uma treinadora, venha fazer sessões, venha trabalhar seu campo, sua energia. Porque a pessoa que não tem união com a mãe, a pessoa que não se dá bem com a mãe, a pessoa que não tem match, agora eu vou falar na linguagem aqui do marketing digital, né? Porque a pessoa que tem 1001 habilidades, né? Para quem não sabe, gente, eu também sou formada em marketing, tá? E fiz também faculdade de marketing, sou graduada em marketing e fiz também formações em marketing digital. Mas voltando, quem tem problemas com a mãe não vai prosperar, não vai ser feliz, não vai criar uma vida leve enquanto você não resolver suas questões. Teve uma pergunta aqui que já já a gente vai responder, viu, mãe? Teve uma menina aqui que ela entrou e fez uma pergunta e eu vou responder essa pergunta dela, porque vai ser contribuição para todo mundo. Se conecte com a sua mãe, independente de você ter conhecido ou não a sua mãe. Já estou respondendo a sua pergunta, viu, Lari? Larissa perguntou aqui, quem é órfã, como é que fica? Não tem problema, você vai se conectar energeticamente com a sua mãe. Se você não sabe quem é sua mãe, se você não conheceu a sua mãe, você nasceu de alguém. Você tem uma mãe. Porque senão você não estaria nessa terra de meu Deus. E o fogo queima forte nesse lugar. Você tem uma mãe, talvez você não conheça, você não, né, não saiba quem é, mas energeticamente, minha Lari, você pode se conectar com a sua mãe, você pode, né, perdoá-la, emanar perdão para si e para sua mamãe, né? Você pode se abrir para receber da sua mãe, gente. A gente está falando aqui de receber o feminino, de receber, de honrar esse sagrado feminino em si, de se honrar e de honrar os seus pais. Porque se você não faz isso, se você não cura essa relação com seu pai, com a sua mãe, com a sua mãe, com seu pai, você não vai para o mundo, você não vai ter energia para fazer os projetos, você não vai ter a bênção ancestral para poder seguir, para poder fluir, para poder ir para o mundo. Porque o pai é o mundo, né? O pai é o mundo. O pai tem muito a ver com carreira, com dinheiro, com as questões materiais, com desarnar, o yang, essa energia masculina, de ir para o mundo, de ir para a vida. A mãe é aquela coisa nutritiva, acolhedora. A mãe é o sucesso. Gente, a mãe é o sucesso. A mãe é o brilho. A mãe é o que nutre. Então, se você tem questões com a sua mãe, comece a olhar essa relação com a sua mãe. O que é que você não aceita na sua mãe? O que é que você quer mudar na sua mãe? Antigamente, né, mãe? Eu queria mudar a senhora. Eu queria que a senhora fosse do meu jeito. Né? Eu não aceitava a forma da minha mãe ser, a forma da minha mãe funcionar, como ela também não aceitava, né, mãe, algumas coisas em mim. E quando a gente começou a se aceitar, a entrar em permissão uma com a outra, como ela funciona, como eu funciono, nossa relação fez um boom, não foi, mãe? É cada um respeitar seu espaço, né? Assim, respeitar o seu espaço e criar uma harmonia entre eles, né? Porque existe. Inclusive, a gente vai dar umas dicas aí, né? Umas dicas, não, as estratégias, né? De como tornar essa relação melhor, né, Letícia? Isso. Como é que você pode fazer para poder tornar a minha relação melhor? Letícia, eu sou Tom e Jerry com a minha mãe. Eu já fui assim com a minha mãe. E eu não tenho vergonha de falar isso aqui para vocês. A gente era Tom e Jerry, né, mãe? A gente não se dava bem de jeito nenhum. Eu fugia da minha mãe como o diabo foge da cruz. Então, assim, Principalmente na adolescência, né? Que é a fase mais crítica, né? eu A tive fase da que trabalhar rebeldia. muita coisa com relação à minha mãe. E detalhe, eu continuo trabalhando. E que bom que ela escolheu também esse caminho. Então, independente da escolha da sua mãe, não interessa. O que interessa é você.
O que é que você, como mãe, como filha, pode fazer agora para se melhorar? Lembrando que a mudança não é no outro. Então, primeiro ponto, eu já vou deixar aqui uma a mais, um over delivery. Pare de rotular as pessoas. Porque, por exemplo, muita gente chega para mim, mamãe, e fala assim: minha mãe é tóxica. Pronto. O tóxica já é um julgamento. Você rotulou a sua mãe como tóxica. Então, se você colocou esse rótulo de tóxica na sua mãe, acabou. Você não consegue mais receber da sua mãe e não consegue mais ver quem realmente ela é, além do rótulo, entendeu? Além tóxica, né? Porque É o verdade. tóxica é um rótulo. Porque isso não é quem realmente a sua mãe é. E quando Então, você julga, né? Quando você acabou, julga, quando você aponta alguém, tem acabou. quatro dedinhos apontando para você de volta, né? E você, quem é? Quem é você? Pare de rotular as pessoas e realmente, como ela falou aí, quem é você? Porque o que você vê no outro, desculpa, eu sei que muita gente vai sair da live ou não vai gostar, enfim, você pode deixar de me seguir se quiser, eu entendo, porque quando eu escutei isso a primeira vez eu fiquei muito puta da vida, mas perdão. O que é que a gente rejeita? Quando a gente olha para uma pessoa que a gente não gosta daquela pessoa, opa, aquela pessoa está mostrando algo em você, porque é um espelho, amor, é um Mesmo que espelho. inconscientemente. É um Se você procurar, você acha. espelho. É um É, espelho. Aquela pessoa está mostrando um aspecto seu que você não está disposta a olhar, a ver, a reconhecer. É por isso que ela te incomoda. Porque se não fosse um espelho, percebe que não tem sentido você se incomodar com o outro. Vai se incomodar com o quê? coisa. Se você está em paz, se você está bem, se aquele aspecto já tivesse resolvido em você, você não iria se incomodar com o outro, percebe? Então pare de rotular as pessoas, porque na verdade o que você vê no outro está em você. E eu sei que Eu acho para que tudo muitos isso vai doer. é conversa, né? Eu acho que tem que ter sempre, sempre, sempre uma conversa franca, desde pequenininha, desde criança, Então, entre assim, mãe não e vai dar filha. para falar tudo, a gente já passou É, bastante, mas eu acho que é isso, né? Comece a parar de rotular sua mãe, a parar de rotular seus filhos, comece a ter conversas com a sua mãe, chame ela para ter uma conversa de igual para igual, olho no olho, como eu sempre falo, né? Olhe na pupila dos olhos da sua mãe, do seu filho, da sua filha, na córnea dos olhos, chame para uma conversa franca. Exponha o que você não gosta, o que é que incomoda você, né? Escute também o que ela vai falar. Não apenas fale, mas saiba ouvir. Isso é um desafio para muitos, aprender a ouvir. Mas a gente pode falar isso em um outro momento, porque aí a gente começa realmente a dar de certa continuidade a essa forma, sequência, de né? certa forma, melhorar a comunicação, né, Letícia? Isso, aí Melhorar a a gente comunicação, né? continua depois, né, numa outra live, a gente dá sequência, porque senão vai ficar uma live muito cansativa. Eu quero É, agradecer a todo mundo que está aqui, Larissa, Lilian, Diogo, Salete, André, Eliane, Articil, Sobrenatural, Lívia, Fabiana, Rafael Mentor, enfim, todos vocês que estão aqui ao vivo, que vão ver no replay. Estabeleça formas de se conectar realmente com a sua mãe, né? Deixa eu desativar aqui os comentários. Vamos fazer um momento print aqui, né? Fazer um print aqui, nós duas, pra gente postar, registrar esse momento. Sorri aí. E eu tô muito grata, mãe. Quero te agradecer de verdade mesmo, de coração, eu também. por a senhora ter aceito, porque foi um romper para muitas pessoas aqui, um romper para mim, um romper para a senhora. Foi trabalhado muita coisa aqui energeticamente, terapeuticamente, né, emocionalmente, para mim, para a senhora e para todas as pessoas que estão aqui, que vão ver depois, né, quantas pessoas vão receber essa contribuição e É também te verdade. honrar mais uma vez, dizer para a senhora que eu sempre estarei abaixo, né, eu honro a senhora. A gente pode honrar os nossos pais e escolher diferente deles, tá, gente? Honrar pai e mãe não significa fazer o mesmo que eles estão fazendo ou que eles fizeram. Você pode escolher diferente, mas sempre honrando quem veio antes de você. Honrando e recebendo essa energia da sua ancestralidade. Né? Honrar toda a minha ancestralidade materna, paterna e realmente ter essa reverência e melhorar cada vez mais a minha relação com a senhora, né? Foi um romper também para a senhora, porque a senhora não faz live, como pode melhorar, e a senhora escolheu
colocar a sua voz no mundo, aparecer, mostrar o seu brilho, a sua energia e o seu compartilhar. E até porque tem muitas pessoas participando da live que nos conhecem desde que eu fui filha, né? Conheceram minha mãe, né? Muitas pessoas que estão aí assistindo, que vão assistir, me conhecem desde pequena, né? Outros conhecem a nossa fase de que eu já fui, né? Já sendo mãe e tendo os meus filhos, acompanharam desde vocês, desde pequeno, você, Letícia, Jonas. Então, assim, tem muitas pessoas que vão assistir e vão perceber a diferença da Mônica e da Letícia, e da Total. convivência de nós duas, e de mim como filha da minha mãe, entendeu? Então, assim, eu amo meu pai e amo minha mãe. Hoje, eu posso dizer isso sem nenhuma dor no coração, sem nenhum ressentimento. E o conselho que eu deixo aqui para vocês, mães e filhas e filhos, né? A gente fala filhas porque hoje foi entre mãe e filha, mas o filho, de maneira geral, filhos, honrem seus pais e suas mães. Independente que seja mãe de criação, mãe adotiva, mãe de coração, mãe que foi mãe e principalmente a mãe que lhe deu a luz. Porque se não fosse um pai e uma mãe, você não estaria aqui no mundo botando sua voz, sua cara no mundo, trabalhando, Com construindo sua certeza. família, não é verdade? Com Então, assim, certeza. e quem está sendo uma mãe ou papai agora, comece a utilizar outros métodos, outras coisas que tornem a vida mais leve. Você não pode pensar na criança hoje, você tem que pensar no adulto de amanhã. Quem eu quero que meu filho, como eu quero ter uma relação com meu filho, não é quem eu quero que meu filho seja. Ele vai ser o que ele desejar ser. Mas como eu quero que essa relação perdure até o Papai do Céu me levar. Então é assim, é ser mais leve, é conversar, é saber ouvir, saber escutar, é demonstrar muito amor, muito carinho, sem excessividade e deixar fluir. Então isso é uma construção. E para quem já é adulto, vamos se trabalhar, vamos se curar internamente, vamos melhorar e vamos nos amar e amar uns aos outros, porque é isso aí que o mundo requer. E é isso que brilha, e é isso que faz uma família ficar de pé. Sim, Eu te amo, filha. Muito também orgulhosa de você e te gratidão amo. pela sua, pelo seu convite, não é? Tinha que ser hoje, encerrando aí praticamente o mês das mães, né? Para registrar aí mês de maio, com essa live maravilhosa, e gratidão a todos que participaram dessa live, os que eu convidei, as pessoas que eu convidei também, com muito carinho. Um beijo bem grande no coração e para todos que vão assistir. E eu sempre falo, né, que questões todos nós temos. Eu, Com você, certeza. todos nós. E sempre vai ter. Expansão de consciência, trabalhos emocionais e energéticos, mentais, né, terapêuticos, não é para quem tem problemas, porque todo mundo na humanidade tem questões. É para quem quer resolvê-los. É para quem quer realmente mudar de nível, mudar de vida, mudar a energia interna. Para quem realmente quer se trabalhar e ser uma pessoa melhor, ser quem verdadeiramente se é, sem rótulo, sem crença, sem paradigma, né? No nível mais profundo, realmente. Então, eu convido vocês que sentem o chamado. Poxa, Letícia, pegou aqui em mim tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu quero me trabalhar, eu quero me desenvolver, né? Vem participar dos meus programas, vem participar das minhas imersões. Entre em contato comigo, com o meu time, que a gente vai te conduzir para ver qual é a melhor mesa minha que vai te atender, né? Qual é o seu momento, né? Para que você possa avançar cada vez mais e criar do lado daí uma vida incrível para você. É isso que eu desejo, né? Com a minha criação, com o meu trabalho para o mundo, é servir, né? Para você, para que você possa ter transformação, assim como eu tive, como a minha mãe está tendo, como o meu marido está tendo, como a minha família, alguns que escolhem, né? Porque tem aquelas pessoas que também não escolhem e tá tudo bem também, porque a gente precisa respeitar, né, a escolha das pessoas, né? Mas como seria você começar a criar uma vida diferente para você? Já chega de dor e sofrimento. Como seria você ser feliz realmente, não da boca para fora?
Como seria você criar mais dinheiro, criar relacionamentos incríveis, criar leveza, criar espaço? Esse é o nosso convite aqui para você, né? E E o muita bom é que você alegria. tá vendo aí a minha mãe, as pessoas que realmente me conhecem lá no passado, porque todo mundo tem um passado, né? Ver a minha evolução energética, a minha evolução, né, a nível mental, emocional, espiritual, o meu rosto, o meu corpo, a minha energia mudou completamente, né? Quem eu era e quem eu sou hoje, quem eu me tornei. E a minha mãe também. Então, assim, a gente está aqui contra fatos, não há argumentos. E a gente convida você para uma possibilidade diferente. E como seria você se abrir para criar uma vida leve, fantástica, incrível e com infinitas possibilidades. Mãe, Pois muito é. obrigada e até a próxima, viu? Porque eu sei Obrigada a que vai ter você. mais. Que Deus te abençoe. Eu te Fique com amo, Deus. tá? Um Eu também beijo, te amo. gente. Seja original, seja autêntica, seja hoje ser você. Tchau, mãe. Tchau, todo Tchau. mundo.